Para o vídeo de hoje, vamos utilizar fio amigurumi, uma agulha de 2,5 mm, agulha de tapeçaria, tesoura, uma cola de silicone, marcador de pontos e um botão imantado. Nós vamos iniciar deixando uma sobra de fio de mais ou menos uns 20 centímetros para este tamanho de porta-cartão. Eu vou deixar o tamanho na descrição do vídeo, tá? Para iniciar, nós vamos fazer o nó corrediço. E agora nós vamos simular pontos baixos. Então, com esta sobra de fio, eu passo por cima da agulha dessa forma, laço e passo por dentro das duas alças. Mais uma vez, passo por cima da agulha, fico com duas alças, laço e tiro as duas de uma vez. Nós vamos repetir por 19 vezes, sempre deixando a agulha dessa forma aqui, bem reta. Laço o fio que está vindo no novelo e passo por dentro. Este porta-cartão é múltiplo de números ímpares. Então, você vai crescendo sua peça. Você pode fazer de acordo com o tamanho que você desejar, desde que seja um número ímpar. Pronto, o nosso cordão inicial vai ficar dessa forma. E aqui você pode contar os pontos através dessas correntes aqui da lateral. E para a primeira carreira, nós vamos fazer uma corrente. E aqui no primeiro ponto, vou introduzir minha agulha pegando duas alças. E passo este fiozinho aqui para trás. Aqui faço um ponto baixo. Para prosseguir, vamos fazer duas correntes. Vou pular um ponto aqui da base, no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Repito duas correntes, pulo um ponto aqui da base, no próximo faço um ponto baixo. Faço duas correntes, pulo um ponto aqui da base, no próximo faço um ponto baixo. Vou prosseguir dessa forma até aqui o finalzinho do cordão. Você pode marcar aqui este primeiro ponto para não perder o início da carreira. Pegue apenas a alça da frente do ponto. E aqui, pessoal, ficamos com um total de 9 espaços, tá? Contando aqui desde o primeiro até o último, 9 espaços. Para prosseguir, faço duas correntes e aqui no mesmo ponto, no último ponto, insiro novamente a agulha e faço mais um ponto baixo. Prossigo fazendo duas correntes, pulo um ponto da base, no próximo, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, pulo um ponto da base, no próximo faço um ponto baixo. E vou prosseguir dessa forma, sempre fazendo duas correntes,
pulando um ponto da base, no próximo ponto pego as 2 alças e faço um ponto baixo. Meu último ponto aqui da primeira carreira, eu vou fazer aqui no primeiro espaço, pego as 2 alças do ponto, faço um ponto baixo, 2 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador, pegando apenas a alcinha da frente do ponto. Retiro o marcador. E para a segunda carreira, nós vamos avançar para o próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes e marco este primeiro ponto. E aqui nós vamos prosseguir da mesma forma, fazendo os pontos baixos dentro do espaço das correntes, 2 correntes, pulo o ponto baixo, no próximo espaço faço um ponto baixo e prossigo dessa forma por toda a volta. Pronto, pessoal, terminei aqui a segunda carreira, fiz 2 correntes e a partir da terceira carreira nós não vamos mais fazer emendas. Então, ó, fiz aqui o último ponto baixo no último espaço. Agora eu vou pular este primeiro ponto e venho aqui no próximo espaço, ó, e já faço um ponto baixo. Retiro o marcador e posso marcar este primeiro ponto da terceira carreira. Faço 2 correntes, no próximo espaço faço um ponto baixo e prossigo dessa forma até a carreira de número 13, sem fazer emendas, sempre repetindo essa carreira de número 3. Finalizamos então todas as carreiras e terminei com 2 correntes. No próximo espaço, irei fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Para prosseguir, no próximo ponto, iremos trabalhar apenas na alça de trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, na alça do ponto baixo, na alça de trás, faço um ponto baixíssimo. E prossigo dessa forma por toda a carreira, marcando sempre o primeiro ponto. Finalizei a carreira com ponto baixo e agora vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para prosseguir, faço uma corrente e viro o trabalho. Aqui no primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 alças de cima. Marco este primeiro ponto.
E no próximo ponto, irei fazer um ponto baixíssimo, pegando apenas a alça de trás do ponto. No ponto seguinte, introduzo a agulha, pegando as duas alças do ponto. E faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, pegando apenas a alça de trás. E prossigo dessa forma por toda a carreira. Pronto, pessoal, terminamos aqui com um ponto baixo. Agora, nós podemos arrematar esse fio e com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento final do nosso porta-cartão. Para fazer a flor margarida, nós vamos começar com um nó corrediço. E na sequência vamos fazer 5 correntes. Pulamos a primeira corrente, na segunda vamos fazer um ponto baixo. Laço. E no mesmo espaço, faço um ponto médio. Laço. No próximo ponto, faço um ponto alto. Laço. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Laço, e aqui no último ponto irei fazer 5 pontos altos. Para a próxima parte, faço 2 pontos altos, um ponto para cada alça da corrente. E aqui no primeiro ponto, faço um ponto médio. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. E agora irei fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Aqui no finalzinho, nós vamos encontrar o ponto baixíssimo. Nós não vamos fazer ponto baixo aqui e vamos diretamente para o primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar a segunda carreira. E a pétala ficará dessa forma. Faço uma correntinha
E aqui eu vou deixar uma sobra de fio para poder costurar na minha peça. As demais pétalas podem ser feitas com um fio menor. Para a parte do meio da flor, nós vamos começar fazendo o anel mágico, uma corrente, e aqui dentro do anel mágico nós vamos fazer 8 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora faço uma corrente e corte o fio. Agora você pode usar um pouco de cola de silicone para poder colar aqui o meio da flor. E este é o resultado da nossa carteira em crochê com este motivo floral, super simples e bem rápida. Eu espero que você tenha gostado dessa belezura de peça em crochê. Já deixa seu like e também inscreva-se aqui no canal. Eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais, um grande abraço e tchau!